Se a gente quer resultado, nós temos que lutar. Não adianta, nada vai cair do céu. Nada cai do céu. Fé nasce do chão. Acho que a gente inverteu as coisas, né? A nossa oração tinha que ser voltada para o chão o tempo todo. Que é aqui que Deus floresce. Deus é igual semente, floresce no chão. Essa metáfora de que Deus está no céu, isso é bonito. Mas é aqui, ó, é pisando nesse chão que a vida acontece. A força que Deus me dá, a força que Deus lhe dá, é para que a gente consiga plantar o jardim. Ninguém prometeu que nossa vida seria um jardim de flores, mas Deus prometeu a força para a gente plantar. Eu estou aqui, graças a Deus, cheio de saúde, tenho o meu esforço nessa história, tem, mas é dom de Deus em mim. Eu faço a minha força. Quer passar no vestibular? Estuda. Não tem essa história, ô padre, reza para mim. Não vou rezar não. Se você não estudar, minha oração não serve para nada neste momento. Se você não estudar, você não adianta ficar sentado, ajoelhado diante do Santíssimo, com o livro na cabeça. Ô Senhor, me ajuda a passar no vestibular. Faça primeiro a sua tarefa, depois você tem o direito de esperar pelo dom. É aquilo que a gente fala, sempre. Nós só temos o direito de esperar pelo impossível depois que fizermos tudo o que nos foi possível. Agora tem um outro detalhe. Ela está dizendo aqui, padre, tudo é muito difícil. Pode ser que você esteja prestando atenção demais no que é difícil. Aí tudo fica mais difícil ainda. Gente, a vida sempre será determinada a partir do que a gente presta atenção. Se você tem diante de você um problema, você tem duas possibilidades. Ou você enxerga o problema, ou você já enxerga a solução. Tem gente que só enxerga o problema. Aí dificilmente encontra a solução, porque fixa os olhos no problema e aí não tem olhos para encontrar a solução. E aí depende de como nós interpretamos a vida. Tem gente que adora a dificuldade, tem gente que adora problema. E acaba se tornando uma fonte de problemas, porque não está disposto para soluções. Tem gente que não sabe viver sem um problema. No meu livro que eu vou lançar tem uma personagem interessante, que ela é ficcionada nas doenças, ela adora ter doença. O sonho da vida dela é ter um plano de saúde. A alegria dela é receber um exame em que ela está precária. A alegria dela é contar as doenças, a dor de cabeça que não passa, é a pedra na vesícula. Tem gente que gosta disso, tem gente que presta atenção só no que é ruim. Mas não pode ser assim, minha gente. Esse espírito pessimista só nos faz ver o lado negativo das coisas. Pelo amor de Deus. Você tem que ser um pouco mais otimista. Você precisa prestar atenção um pouco mais nas coisas que são boas. Outro dia eu recebi um e-mail muito interessante. Dizem que tinham duas crianças brincando no gelo e de repente o lugar em que uma delas estava quebrou e ela caiu e ficou presa ali dentro. E a outra criança, num ímpeto de salvar aquela outra que estava ali dentro, quase morrendo já congelada, retirou o seu patins e começou a quebrar aquela outra parte lateral para que desse espaço para retirar o amiguinho que estava ali dentro. E com muito esforço aquela criança conseguiu. Milagrosamente, ela buscou uma força tão grande dentro dela, que ela conseguiu, mesmo não tendo força suficiente para isso, ela conseguiu quebrar aquele gelo com o patins. E quando chegou o adulto, né, que viu a situação, não acreditou. E foram chegando outras pessoas, até que uma delas falou assim, como é que esse menino conseguiu quebrar esse gelo e retirar a outra criança que estava aí dentro? Aí o outro falou assim, é porque nenhum de nós estávamos aqui para dizer que ele não conseguia. E é interessante. Quando nós estamos diante de uma situação difícil, é muito natural que outras pessoas, tomadas por um espírito de porco, venham dizer, você não vai conseguir isso não vai dar certo não. Não é? E sempre tem um assim. Eu não falei? Não sei não, estou achando que esse negócio vai dar certo não. Sempre tem um espírito de porco pronto para jogar uma frase destrutiva, que vai desanimar. Mas não. Se a gente não presta atenção nesses discursos, nós vamos extrair coragem dentro de nós de um jeito que a gente não sabia que tinha. Então, minha filha, às vezes, tudo está tão difícil. Não, não é bem assim.
É que nós olhamos tudo de maneira difícil. Não é que tudo está difícil, é que nós olhamos tudo de maneira difícil. Não pode ser assim. Nós precisamos ser um pouco mais otimistas. Dificuldade existe na vida de todo mundo. Elas estão por toda parte. Agora, a maneira como nós encaramos essas dificuldades é que vai fazer a diferença. São 5.000 pessoas para 5 vagas. Não fique preocupada, viu? 90% destes 5.000 que estão tentando essa vaga não estudou do jeito que você estudou. Se você verdadeiramente se prepara para as coisas, você já elimina boa parte dos concorrentes, porque a maioria é mais ou menos. A maioria está vivendo mais ou menos. A maioria está fazendo mais ou menos. São poucas as pessoas que verdadeiramente estão tomando a vida com responsabilidade do jeito que ela precisa. São poucos os jovens que na fase de 16, 17 anos estão levando o colégio a sério. São poucos os universitários que hoje estão cursando a faculdade com a disciplina que a profissão vai exigir um dia. São poucos os profissionais que verdadeiramente estarão bem preparados para nos atender nos seus consultórios de advocacia, nos seus consultórios dentários, nos seus consultórios médicos, porque são poucos os que verdadeiramente estão fazendo o que devem fazer. Estou sendo pessimista? Não. É só você olhar para o jeito como estão vivendo os nossos universitários, a maneira como eles estão se preparando para a futura profissão. E eu sempre digo, quer ser um bom profissional, estude bem o que você está estudando. Porque você não tem o direito de ser mais ou menos. Não tem. A maior preocupação minha que eu tenho como padre, minha gente, é a qualidade dos nossos padres nos dias de hoje. Você que é padre sabe muito bem o quanto que você é exigido nos dias de hoje. Você precisa ser um homem de sabedoria. Você precisa ser um homem que estabeleça uma ponte com a cultura, com a sociedade. Não dá para você evangelizar do mesmo jeito que evangelizavam há 20 anos atrás. Não dá. Nós precisamos correr atrás da qualidade. Ninguém está fora disso. Você aí na sua área, você precisa correr atrás da sua qualidade. Você que é médico, você que é dentista, você sabe o quanto você precisa se aperfeiçoar para você continuar de pé no mundo de hoje. Hoje nós estamos no tempo da competência e não é problema. Isso tem que nos motivar para a gente querer, reconhecendo, ainda que seja o mínimo dentro de nós. Nós merecemos cuidar desse mínimo, chegar a aperfeiçoar cada vez mais esse processo, aumentar cada vez mais as nossas possibilidades. E aí na hora que a gente esbarra na nossa fragilidade, a gente tem que aprender com ela. Ela não tem que nos desanimar. Mas muito mais que a qualidade profissional, antes dela, é a nossa qualidade humana. Muito mais que um bom médico, você precisa antes ser um bom pai, ser um bom filho, ser um bom irmão. É isso que faz verdadeiramente a felicidade vir acomodar-se dentro de você. Não adianta você se realizar na sua profissão se você não se realiza como pessoa. E é disso que hoje nós estamos falando. É desse aperfeiçoamento humano. E na faculdade da vida a gente aprende o tempo todo. Não tem nenhum professor a nos ensinar a ser pai, a nos ensinar a ser irmão, não. É olhando nos olhos de quem a gente ama que a gente vai descobrir a medida certa, o aprendizado de cada dia, para que a gente possa ser um ser humano melhor no mundo de hoje. Chega de gente ruim, chega de gente incompetente como pessoa, chega de assassinos, chega de ladrões, chega de mentirosos. Vamos dar qualidade a esse mundo, a começar por você. Não importa de como você tenha vivido até o dia de hoje. A palavra de Deus para nós é sempre otimista. Deus continua vendo valores em você. Deus continua acreditando que o seu coração pode ser melhor. Deus continua acreditando que aí, nesse coração muitas vezes marcado pelos fracassos, existe uma vitória a que você pode chegar. Basta você não desistir. Se tem alguma coisa me preocupando, a primeira coisa, o que eu posso fazer para diminuir essa preocupação? Existe alguma coisa de concreto que eu possa fazer? Então, tá. Você tem uma dor, uma traição. Você já foi lá no traidor devolver o lixo dele? Será que você tem alguma coisa engasgada, qualquer coisa que você precisa resolver dentro do seu coração, jogar fora, através de palavras, um choro, sei lá? Alguma atitude sua que possa diminuir essa sensação de desconforto?
A gente precisa fazer. É a mesma coisa a preocupação. Quando algo me preocupa e eu descubro naquela preocupação o que eu posso fazer para diminuir o efeito dessa preocupação na minha vida e faço, então eu começo a resolver, abrir as portas para que esse passado comece a passar. Não é? Porque senão nós vamos represar a experiência que não valeu a pena, nós vamos segurar dentro de nós o evento, o acontecimento que nos machucou, que nos lesou, e aí a gente vai viver um processo contínuo de lesões e de machucados, porque a lembrança, o rancor, o ressentimento, eles só provocam novas feridas dentro de nós. Eu nunca vi alguém ficar curado guardando ressentimento. O que é o ressentimento? Ressentir é sentir várias vezes. É como se você pegasse uma gilete e ficasse passando ela em cima do mesmo lugar da pele. Nunca vai cicatrizar. E o corte vai ficando pior. Porque você vai lesando a pele, vai lesando, vai lesando, vai lesando, vai lesando. Você vai perdendo a oportunidade de viver a cicatrização. Não é assim? Você já observou que quando começa a cicatrizar, dá uma coceirinha? Não é assim? A cicatrização provoca uma sensação de coceira, né? Dentro de nós é a mesma coisa. Pode observar, existem muitas situações afetivas que às vezes nós estamos começando a nos recuperar dela. Aí você tem aquela sensação, de vez em quando, de querer retomar, são as coceirinhas da cura. Segura isso daí. Consiga manter sob controle os seus ódios. Consiga manter sob controle os seus ressentimentos. Consiga manter sob controle as suas carências. E aí você começa a viver o processo da libertação das consequências negativas que aquele fato lhe provocou. É a vida. Todo mundo é machucado. Eu não tenho como criar uma redoma para mim, você não tem como criar uma para você. Então, de vez em quando, as pessoas vão nos ferir com as palavras, as pessoas vão nos ferir com as atitudes. Agora, você não pode permitir que a palavra que fere e a atitude que fere venha provocar ferimentos no seu ser e venham demorar demais, ficar dentro de você, se estender mais que o tempo que ela deveria ficar. Atingir o seu ser, foi no profundo da sua vida, foi no profundo do seu coração, já começa a dar um jeito de cicatrizar isso. Porque a partir do momento que você tem uma ferida no ser, você corre o risco de infeccionar tudo. Nos afetos, isso funciona desse jeito, né? De vez em quando alguma coisa vem, machuca o nosso coração, a gente perde a disposição para tudo. Perde disposição para estudos, perde a disposição para o trabalho. Por quê? Aquilo tem um impacto, ele afeta a gente. Agora, o tempo que vai durar aquilo que lhe afeta precisa ser administrado por você. Afinal, é o seu ser que está em jogo, né? E de repente você começa a fazer tudo errado porque o ser está machucado. Então há sempre uma feridinha aí no ser que precisa ser cuidado. Minha gente, esse é um exercício de todo dia, tá vendo? Viver a experiência de ser com Jesus é a gente viver o tempo todo, administrar dentro de nós essas curas que nós precisamos viver para que a gente fique parecido com Jesus. Eu quero ser parecido com Ele. Mas para ser parecido com Ele, eu preciso curar no meu ser muitas coisas que estão erradas. Eu preciso, de vez em quando, visitar os meus passados, né? O meu passado, para compreender o presente. Por que às vezes eu sou arrogante? Será que em algum momento da minha vida eu fui humilhado demais? E porque fui humilhado demais, tenho dificuldade de administrar os momentos em que alguém me contesta? Ninguém é por acaso. A cura do ser acontece quando a gente reza, quando eu peço a Deus que venha curar o meu coração, que venha curar a minha mente. Essas são expressões que nós usamos o tempo todo. Mas Deus muitas vezes cura o nosso coração, cura a nossa mente, através da nossa reflexão.
quando você começa a colocar em ordem os seus sentimentos desordenados, quando você começa a retomar a harmonia que às vezes a vida e os acontecimentos retiram. E é isso que eu desejo para você. Que no hoje da sua vida, da sua história, você esteja empenhado em curar as feridas do seu ser. Se te machucaram, se te magoaram, se te feriram, não leve isso com você. Só leve como ensinamento para você não fazer com o outro. Mas não permita que isso vire amargura. A tristeza, para ser criativa, ela tem que exercer dentro de nós o movimento da superação. Então, porque eu estou triste, porque eu estou magoado, chateado, eu observo aquele momento, eu vivo aquele momento como um propósito de superar. Porque se eu não superar, eu corro risco de transformar nisso em amargura. E amargura não faz bem ao coração. Coração amargurado não consegue perceber a vida. Coração amargurado fica focado nas mesmas coisas. Quando a gente foca nas mesmas coisas, quando a gente não amplia o nosso olhar, a gente corre o risco de infelicitar a nossa experiência de vida. Padre, eu tive muitas perdas na minha vida. Perdas muito importantes que ainda hoje me fazem sofrer. E eu gostaria de aprender a lidar com elas. Quero aprender a lidar com o sofrimento que todas essas perdas já me causaram. Como faço? Diana, não existe uma receita mágica, né? Para nada nessa vida. O fato é que o tempo todo nós perdemos. E a sabedoria, a vida, ela pode ser melhor, mais saudável, à medida em que nós aprendemos a perder. É interessante, né? Porque todo mundo nos ensina que a gente tem que ganhar, né? Eu tenho que ser o melhor nisso, tenho que ser o melhor naquilo. Mas ninguém nos ensina a se desprender daquilo que a vida já nos deu. É uma coisa estranha, né? Parece que a gente quer que tudo seja eterno. Eu me lembro que eu li um livro que me modificou muito, chama Perdas Necessárias. Até fiz uma música depois com esse título. E a autora, ela falava justamente disso, que a primeira parte do livro fala do inevitável processo de você deixar de ser quem você é. A criança cresce, ela deixa de ser a criança que era para tornar-se um adolescente. Existe uma perda nisso, porque ela perde a atenção dos pais, não que ela vai deixar de ser amada, mas ela perde aquela atenção, né, que era extremamente volumosa, era uma atenção cheia de volume, porque aquela criança precisava de toda aquela atenção. À medida que a gente vai crescendo, a gente vai ganhando autonomia e naturalmente a gente vai perdendo aquela atenção e vai ganhando outras formas de atenção. Mas a criança precisa organizar isso dentro dela. Depois da adolescência para a vida jovem também temos perdas. E depois da vida jovem para a vida adulta, mais perdas. Da vida adulta para a velhice, mais perdas. Então a gente vive perdendo. Só que no avesso dessas perdas existem ganhos. Mas que só podem ser vistos e identificados se a gente tiver sabido perder. Se eu soube perder, é natural que eu vou ter condições de encontrar os ganhos que nasceram daquilo que eu perdi. Então eu não sou mais a criança que eu era, eu não tenho mais a atenção que eu tinha, mas hoje eu ganhei autonomia. E é bom a gente ter autonomia. É bom a gente ter condições de cuidar da gente mesmo. E depois, no final da vida, você volta às necessidades da criança. Estranho isso, né? Você vai ter necessidades muito parecidas com as de uma criança. Ou até mesmo no momento, por exemplo, você vai ter uma invalidez temporária. Você fez uma cirurgia,
você perdeu a destreza, você perdeu a possibilidade de cuidar de você mesmo, e você terá de ser cuidado por uma outra pessoa. Não é brincadeira, não. Não é fácil a gente deixar-se cuidar pelo outro. Por quê? Porque a gente não sabe perder. A gente não sabe administrar bem toda vez que nós nos sentimos, né, como nos sentimos antes. A gente tem dificuldade com as mudanças. E quando não sabemos acompanhar o processo das perdas, nós perdemos duas vezes. Porque viver é perder, minha gente. No avesso da perda tem um ganho? Tem. Mas eu preciso administrar bem aquilo que eu estou vivendo para que o que eu estou perdendo não venha me retirar a possibilidade de administrar os meus ganhos. Eu tenho acompanhado, né? Acompanho muita gente, tenho tido a oportunidade de ver de perto como a perda pode retirar da pessoa a capacidade de viver, de querer o futuro, né? Engraçado como tantas vezes as perdas nos retiram a capacidade de querer o futuro. É como se não houvesse mais a possibilidade de nada bom acontecer. Isso é uma ingratidão, né? É injusto isso. Toda vez que a gente não se permite ver um futuro bom, a gente está sendo injusto com a gente. Hoje você, por exemplo, precisou experimentar perdas. Todos nós hoje perdemos. Mas e os ganhos que estavam nos avessos dessas perdas? Que talvez a gente não tenha tido condições de reconhecer. Essa semana acompanhei uma moça com uma necessidade muito grande de terminar um relacionamento que estava fazendo mal para ela. E fazendo mal para ele também. Ambos viviam um momento em que se machucavam muito mais do que se amavam. Quando o amor vira um espinheiro, né? Já deixou de ser amor há muito tempo, mas a gente continua chamando isso de amor. E eu identifiquei que existia um limite em que eu não podia mais adentrar. Era dela, que era justamente não querer perder. O que ela iria perder? O espinheiro. Aquela constante ferida aberta de palavras que machucam, porque estão vivendo um contexto de tantas agressões. Ela tinha medo de perder o espinheiro e não saber conviver com o vazio. Aí vem a questão. É impressionante, nós temos tanto medo do vazio que a gente prefere o espinheiro. O lugar onde a gente se machuca toda hora. Por que a gente não dá uma oportunidade à vida, fazendo com que o nosso coração seja capaz de abrir mão do espinheiro, ainda que a gente não saiba o que venha depois, mas neste momento acreditar que a ruptura com o espinheiro é a coisa mais sábia que nós podemos fazer, porque somente a partir daquela perda é que nós voltaremos a ganhar depois. Sabe, aquela oportunidade de abrir as mãos e permitir que aquilo que nós estamos retendo vá embora? Muitas vezes, nós ficamos tão agarrados ao que está acontecendo, à vida que nós estamos tendo, por mais precária que ela seja, que nós perdemos até mesmo a oportunidade de ter uma vida melhor. É engraçado porque os místicos já falavam dessa leveza. Ter como se não tivesse. Viver com naturalidade, né? E permitir que as perdas aconteçam, é assim mesmo. Não tem um outro jeito de viver. Mas no momento em que você sentir que você está perdendo, busque a sabedoria de investigar os avessos de tudo isso. E quem sabe o tempo vai lhe mostrar que naquele momento em que você mais perdia, talvez tenha sido o momento em que você mais tenha ganhado. Mas por quê? Você estava tão obcecado em não querer perder, você acabou perdendo a oportunidade de ganhar do jeito certo.
Esse desprendimento, minha gente, o Evangelho pode nos ensinar. À medida em que nós fazemos uma experiência verdadeira de Jesus, Ele nos coloca nessa sabedoria. Sabe, isso é ser pobre. Por mais que você tenha dinheiro, por mais que você tenha uma casa bonita, por mais que você tenha conforto, aprender a viver relativizando tudo isso, fazendo ser mais importante a sua liberdade interior. De você ter muitas coisas na vida, mas você saber viver relativizando tudo que você tem. É como relativizar o sucesso que foi alcançado. Absolutamente necessário para que você não fique deprimido depois que esse sucesso passar. Quando você, depois de tudo que você viver, de repente você cair no esquecimento, você não ser mais lembrado pelos seus chefes, você não ser mais lembrado pelos seus amigos, mas você se fazer valer. Por quê? Porque você construiu a sua história antes de qualquer coisa, a partir do que você sabe, do que você construiu, do que você é. Tudo mais é relativo. Não é fácil, eu sei. Mas a gente precisa diariamente voltar nessa questão. Hoje eu perdi, mas no avesso do que eu perdi eu ganhei. E ganhando e perdendo eu sou quem sou. Posso perder tudo na vida, mas não perco quem eu sou. Não perco o ser humano que precisou chorar de madrugada num dia quando a vida me era difícil. Não perco aquilo que Deus me fez no momento da minha luta, no momento da minha miséria. Esse dom é o mais precioso que nós podemos ter. A gente sabe que na nossa vida, o desafio constante de se manter sem desistir é bravo, não é brincadeira. É mais fácil desistir. Continuar, perseverar, custa caro muitas vezes para nós. E eu sempre digo que o grande perigo na vida é quando a gente não percebe que está desistindo. Essa é a desistência perigosa. É a desistência velada. É aquela que a gente corre o risco de fazer sem perceber que está fazendo. Hoje você vê as pessoas muito indispostas a terem de passar por sacrifícios, por lutas, né? Porque a gente tem sido semeado por essa mentalidade, a felicidade como uma mágica, ou até mesmo a oposição da felicidade com o sofrimento, né? Como se o sofrimento fosse uma oposição à felicidade. Quando na verdade o sofrimento tem toda uma dimensão terapêutica que quando bem vivida, quando bem vivido ele é capaz de provocar grandes transformações para que a gente nunca mais, para que a gente avance tanto, para que a gente nunca mais se reconheça naquele primeiro momento quando o sofrimento nos alcançou. Tamanho é o poder transformador que o sofrimento tem. E se você começa a entregar os pontos, se você começa a desistir, daqui a pouco você não tem mais condições de vencer. Por quê? Acostumou-se com a desistência, acostumou a perder. Foi abrindo mão de coisas preciosas, de situações preciosas, de pessoas preciosas, de realidades preciosas, porque não estava atento com o jogo que estava acontecendo. Não permita que esse pessimismo fique tomando conta de você. Assim como o atleta precisa descobrir os recursos para ele chegar no pódio, na nossa vida é do mesmo jeito. Qual que é o pódio a que nós precisamos chegar? É a realização humana. Sabe, de você jogar fora todos os pensamentos que não valem a pena, né? Tudo aquilo que ao longo do dia foi desagradável. Para isso a gente reza, para isso a gente tem de meditar, para isso a gente faz silêncio. E essa é a presença de Deus na nossa vida, para fazer com que cada vez mais nós estejamos puros. Eu gosto dessa expressão do Salmo. Fazei o meu coração ser puro, dai-me um coração puro. O que é ter um coração puro? É ter uma cabeça que está repleta de coisas puras, boas. Não vou deitar levando as minhas mágoas, os meus ressentimentos. Meu Deus do céu, como a gente se agride nesses momentos, né?
Como a gente perde uma boa noite de sono porque a gente levou os lixos que julgaram sobre nós, as fofocas que fizeram sobre nós, os comentários maldosos que fizeram sobre nós, ou até mesmo ocupamos o momento do descanso da noite para ficar alimentando essa bobageira toda. Não. E às vezes a gente vai fazendo escolhas, a gente vai julgando de um jeito que a gente não percebe que está perdendo. Aí de repente quando você nota, o déficit já é muito grande, o prejuízo já é muito grande. Aí você olha para trás e diz, aquela velha frase, meu Deus do céu, o que eu fiz na minha vida? Por que eu tratei aquela pessoa daquele jeito? Por que eu não fui mais próximo? Por que eu não trabalhei menos? Ou por que eu não trabalhei mais? Por que eu não me dediquei mais a mim? Aos meus projetos? Por que eu não fui capaz de me amar um pouco mais? E assim, consequentemente, eu ter condições de amar um pouco melhor os que estavam ao meu redor? Por que eu não tive disposição de lidar com aquele defeito tão horroroso que eu tinha e que hoje está muito pior do que naquele tempo da juventude? Por que eu não tive coragem de ser verdadeiro comigo, com as pessoas que estão ao meu redor? Por que eu não olhei de frente para o meu limite, para a minha limitação? Minha gente, mais cedo ou mais tarde, nós vamos nos fazer essa cobrança. Muitas vezes a gente não tem tempo de saborear o que de fato a gente pode na vida. Porque a gente vai vivendo um processo pessimista em tudo. Então você começa a fazer do pessimismo o seu óculos. Veja bem, quando eu coloco o meu pessimismo diante de tudo que eu vejo, tudo eu vou interpretar assim, eu não vou dar conta, eu não posso, eu não sei. E às vezes isso a gente arrasta, a gente permite que do temperamento tome conta de nós. Mas temperamento tem que ser trabalhado. Fico pensando, nas dificuldades que cada um de nós passamos. Quanto sofrimento você já enfrentou? Quantas coisas foram difíceis para você? Momentos dolorosos que você precisou enfrentar? E porque enfrentou bem, porque extraiu aquela dimensão pedagógica do sofrimento, hoje você tem uma grandeza na sua alma, na sua maneira de pensar, na sua maneira de olhar para o outro, que você deve àquele tempo de sofrimento. A gente vira outro depois do sofrimento, bem vivido, bem experimentado. Aí você experimenta a simplicidade do jogo, em que você, sem a necessidade de muitas artimanhas, cumpre bem o papel de ser quem você é. Às vezes isso faz falta para mim e sei que isso faz falta para você também. Sei que às vezes a sua vida tem muita coisa acontecendo em torno dela. Mas eu tenho medo que você não esteja em tudo isso que está acontecendo em torno dela. Tem muita gente que olha para a vida do outro e acha que o melhor é ser aquilo. Não, o melhor é ser o que a gente pode. Não adianta nada você querer ficar vendo o outro e querendo ser o outro, não adianta. Isso só vai lhe trazer infelicidades. E para de se comparar, porque às vezes a gente se compara o tempo todo. Sabe, minha gente, eu tenho pedido muito a Deus de me dar a sensibilidade de perceber a vida que eu estou vivendo. Eu não quero viver sem perceber a vida. Eu não quero correr o risco de que a pressa dos meus dias venha me retirar a capacidade de saborear cada momento que eu posso viver. Quantas vezes nós nos sabotamos com sentimentos ruins, mesquinhos, ciúme. Eu tenho ciúme de tal pessoa. E aí eu começo a alimentar aquela coisa ruim dentro de mim, doentia. E porque é doentio, me adoece. Aí a gente fica amargurado. Por quê? Porque você não alcançou o seu objetivo. E o ciúme mostra para você que você não alcançou aquele objetivo. De ser dono do outro ou de querer o outro para você. Inveja. Quantas vezes nós deixamos de vencer porque nós paramos na inveja que a gente tem do outro? De nada vale eu proclamar que Jesus é vitorioso, que Jesus está ressuscitado, se eu não buscar a minha parcela de ressurreição a cada dia, a cada instante. Essa é a dimensão positiva do sofrimento dentro do cristianismo. O sofrimento é um processo reparador, ele nos transforma. A Sagrada Escritura fala muito disso, Salmos,
Tantos salmos nos ensinam a sofrer, né? Tantos salmos são um alento para nós no momento em que a vida está sendo difícil. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, ainda que eu passe pelo vale das sombras, ainda que eu passe pelo lugar onde é impossível passar com os braços abertos, por exemplo. Tamanha estreiteza, eu quero ir, e o Senhor está comigo, o Senhor me fortalece. Você não pode se sabotar. Você não tem o direito de viver se sabotando. É impressionante como às vezes o processo da sabotagem, ele é inconsciente. Tem gente que se autodestrói sem saber que está fazendo isso. Os vícios, né? Se você for pensar, o que é o vício na vida de uma pessoa? Está se sabotando. Se eu acendo um cigarro, que eu sei que está cheio de substâncias nocivas a mim, e eu jogo aquela fumaça tóxica para dentro do meu organismo. Quantas pessoas com câncer? Por quê? Porque se alimentaram mal. Porque não fizeram a coisa certa. Porque permitiram que o estresse fosse muito maior do que deveria ser. Porque é inevitável, é claro que a gente se estressa. Mas quando você eleva o estresse a níveis muito altos, quando você não cria o seu espaço para o seu descanso, para a sua reflexão, para a sua parada, você corre o risco de estar alimentando doenças. Sabotagens, minha gente, que nós vamos fazendo. O álcool. Quantas famílias sendo destruídas pelo álcool do pai, ou da mãe, ou de um irmão. Alguém na família que está sendo sabotado pela droga. Coragem. Queira a saúde. Queira a vida saudável. Porque Deus presente no nosso coração nos motiva a isso. A gente fazer com que cada vez mais as nossas escolhas sejam pela vida. Eu quero viver, eu quero ter coragem, eu quero ter esperança, eu quero ter fé. E a minha decisão pela vida, pela coragem, pela fé, vai influenciar aqui dentro da nossa casa. Vai influenciar o jeito como nós estamos nos alimentando, o jeito como nós estamos vivendo, o jeito como nós estamos nos tratando. Porque isso é evangelho, minha gente. Isso é conversão. É a gente fazer a opção pela vida. Para isso nós frequentamos a missa, para isso nós vamos ao culto, para isso nós queremos a palavra de Deus, para isso nós rezamos. É para que a gente tenha um coração puro. É para que a gente tenha atitudes coerentes com a vida que Deus quer para cada um de nós. Eu particularmente, tenho a minha vida, sou padre, eu saí de casa em 1988, mas eu nunca deixei de ser filho da minha mãe. Nunca deixei de cuidar daquilo que é responsabilidade minha como filho, nunca exigi que os meus irmãos fizessem por mim aquilo que eu tenho que fazer. Quando a gente assume essa vida de consagrado, meu amigo, nós temos que redobrar a vigilância sobretudo por aqueles que dependem de nós. E vai chegando um momento da vida em que as relações se invertem, A minha mãe foi minha mãe a vida inteira, mas chega um momento que eu viro o pai dela. É inevitável. A minha mãe acaba precisando de cuidados de filha, mas eu sou filho dela. Mas a relação fica invertida e não há problema nisso. E no momento em que eu tenho condições de ser pai dela, é maravilhoso. Posso lhe dizer como padre, nunca precisei de deixar de cuidar da minha mãe. Há sempre um jeito de você estar presente. Há sempre um jeito de você fazer o caminho acontecer para você não se desligar daquele que precisa de você. Nós precisamos tomar consciência de que a nossa missão modifica o nosso jeito de ser filhos. Eu não tenho mais a mesma proximidade que meus irmãos têm, por exemplo. Mas a minha qualidade como filho não precisa ser prejudicada. Às vezes nós achamos que para a gente estar presente na vida do outro, nós temos que estar lá do lado. E às vezes não. Às vezes tem gente que está do lado, mas não está presente.
Você mesmo já deve ter feito essa experiência. Em algum momento da sua vida, você estava do lado da sua mãe, do lado do seu pai, mas você não estava presente na vida dela. Às vezes nós estamos do lado do nosso irmão, mas não estamos presentes na vida. Não é garantia estarmos um do lado do outro. Estar presente na vida do outro é muito mais do que ficar do lado, dormir no mesmo quarto, dormir na mesma cama. É muito mais. A intimidade, ela não é garantida no momento em que eu estou ao lado, mas é no momento em que eu estou presente. E mesmo eu não estando na mesma casa, eu posso estar presente. Como? Na observância das necessidades, no afeto, no carinho, naquilo que eu posso. O desafio é a gente que está longe, desenvolver esse jeito de estar presente. Aí vai da nossa criatividade, meu amigo. Vai do desafio de todos os dias nós estabelecermos então essa ponte. Eu não posso estar ao seu lado, mas eu não posso deixar de estar presente. Esta é uma forma bonita que nós temos de exercer essa categoria de presença que é muito mais que estar do lado. Estar do lado, volto a dizer, não é garantia. Agora, estar presente é muito mais profundo. Estar presente é você acompanhar o processo humano daquela pessoa, é você interferir no momento certo. Porque às vezes quando a gente está do lado demais, a gente nem interfere do jeito certo. A gente acaba prejudicando o outro com o nosso cuidado exagerado às vezes. Cuidar de maneira exagerada de alguém é de alguma forma prejudicá-la, é retirar a autonomia dela. Muitas vezes, a minha família, os meus irmãos, a minha mãe, foram ajudados por pessoas que me amam. De alguma maneira eu estava presente lá. Porque a ponte foi estabelecida através de mim. Está vendo como estar presente é muito mais que estar do lado? Você, como se você segue, por exemplo, o caminho de vai ser padre, vai ser irmã, sei lá o quê. Você que está assistindo agora. Quantas vezes você esteve presente na vida das pessoas que você ama, através de outras pessoas que te amam também? É a ponte da presença. É a gente se multiplicando. A gente se multiplica e a gente se transforma em outras pessoas no momento em que a gente ama alguém. A amizade é isso. É a gente se colocar na vida do outro através de outras pessoas também. Porque essa categoria de presença que eu estava aqui falando, quando a gente é capaz de estar na vida do outro, mesmo sem que a gente esteja do lado, gente, é a partir disso que nós entendemos a Eucaristia. A Eucaristia é uma forma de presença, mas na ausência. Como é que Jesus está presente na celebração? Seus olhos não conseguem ver. Você vê a matéria que, segundo a fé, é transformada. É o pão que se transforma em corpo, é o sangue, é o vinho que se transforma em sangue. O mais bonito de tudo isso é o que emana do pão e do vinho. É a categoria de presença que vem para a condição humana. Então, o Cristo que eu comungo, eu me transformo nele. Então, como é que eu vou viver o meu cristianismo? Eu vou fazer por Jesus, aquele da Eucaristia, aquele que está na presença real, mas que eu não posso ver como pessoa, eu vou fazer por ele aquilo que ele já não faz mais como pessoa. Porque, mesmo o Cristo estando ressuscitado, ele não pode fazer humanamente o que eu posso. Então ele pode através de mim. Eu posso então fazer com que Jesus esteja presente no mundo através do meu jeito de ser, do meu jeito de viver. Então eu estou presente no mundo, o Cristo está presente no mundo através de mim. Quando você, por exemplo, tem a capacidade de amar uma pessoa, você faz de tudo para estar presente na vida dela. Agora, se há o rompimento, se há a distância, você deixa de estar presente? Não. Você vai descobrir através da sua criatividade algumas formas de estabelecer a ponte para que essa continuidade aconteça. Você não deixará de estar presente na vida daquela pessoa, mesmo não estando ao lado. Então, o estar ao lado é apenas uma forma de estar presente. Mas eu posso garantir a vocês que existem formas ainda mais elaboradas de estar presente que não essa de estar ao lado. Parece complicado, né? Às vezes, né? A gente se lamenta tanto com essas coisas. Oh, meu Deus, eu não posso estar lá do lado do meu filho. Quem disse que você não está?
E tudo aquilo que você ensinou para ele, que está dentro dele, que ninguém mais tira, não é um jeito de você estar presente nele? Você fisicamente não pode estar lá falando no ouvido dele, dando os conselhos como você dava, mas tudo aquilo que você falou, toda a educação que você deu ao seu filho, está lá dentro dele. Isso é muito interessante, é a sua continuidade nele. É um jeito que você tem de continuar no seu filho através daquilo que você ensinou para ele. Então não tem como você não estar com ele. Assim, Padre Fábio, me ajude. Estou com um problema muito sério com a minha mãe, que parece não estar muito bem de cabeça. Não sei o que fazer. Fico com medo de contrariar. E ela já está num momento de vida muito difícil. Ela esquece meu nome, não sabe quem eu sou, pergunta se a irmã dela esteve aqui, por que eu deixei a irmã ir embora. Me orienta, por favor, eu não sei mais como tratar minha mãe, pois a irmã dela já faleceu há muito tempo e ela só fala das pessoas que já morreram. Ela está com 84 anos e eu não sei mais como agir com ela. Minha filha, o idoso, quando ele começa a apresentar esse tipo de esquecimento, você pode levá-la ao médico, ela tem sintomas que indicam que ela está com Alzheimer, né? A gente sabe que o Alzheimer é uma doença muito severa, que atinge a memória, que apaga justamente essa capacidade de saber o presente e projeta a pessoa para as realidades mais distantes. É aquelas que ela viveu na juventude, é como se uma parte do cérebro, essa que está, onde estão registradas todas as informações do passado, ele continua muito vivo, mas o presente parece que está totalmente apagado. Todos nós que temos idosos em casa, precisamos ficar muito atentos com a saúde mental dessas pessoas. Porque muitas vezes o Alzheimer ele começa com pequenos esquecimentos e ele vai acentuando. E se a gente não toma uma providência, a gente não leva para detectar se é isso que está acontecendo, a gente corre o risco de dar um tratamento muito desumano aos nossos velhos, não compreendendo muitas vezes o esquecimento que é natural da vida, mas ao mesmo tempo tratando esquecimentos sérios, que são frutos de doença, como se fossem coisas, enfim, como se ela estivesse apenas esquecida e na verdade ela pode estar sofrendo de uma doença muito séria que é Alzheimer e que só pode ser diagnosticada a partir do momento em que ela fizer uma avaliação com... É neurologista, né? Que cuida disso, né? Neurologista. Então, todo mundo que tem um idoso em casa, seria bom, de vez em quando, fazer um check-up, levar ao médico para poder dar a ela o direito de envelhecer bem. Aliás, minha gente, eu fico pensando no quanto muitas vezes nós não tratamos os nossos idosos como idosos, né? Você observou que esse ritmo frenético de vida que nós temos, às vezes nós queremos impor às pessoas de mais idade? Eu acho isso tão cruel, né? Eu acho muito bonito ser velho, sempre achei. Falo isso sem nenhuma demagogia, porque eu gosto da velhice. Eu gosto de conversar com velhos, eu tenho um carinho muito especial por velhos. E às vezes fico pensando que o ritmo de vida atual acaba colocando para eles uma imposição tão cruel, né? Às vezes nós queremos deles a mesma rapidez do raciocínio que nós temos, ou às vezes nós queremos que eles estejam prontos para realizarem funções para os quais eles não estão mais aptos. É natural que na vida a gente vá perdendo as habilidades. Eu acho que o amor é isso, é a gente saber compreender que naquele momento da vida o outro não pode corresponder àquilo que eu espero dele, não é? E a partir do momento que você descobre que já não pode esperar mais dele aquilo que ele lhe dava no passado, você começa a administrar um novo jeito de amar. Aí eu volto à minha velha frase, eu gosto dessa frase. Amar é entrar no tempo do outro. Então, se o outro está lento e eu preciso estar ao lado dele, eu tenho que perder a minha pressa. Porque senão eu nunca vou me encontrar com ele. Eu posso até tê-lo ao lado, mas não o tenho comigo. Né? Já observou isso? Que às vezes as pessoas estão do lado, mas elas não estão com a gente? Porque não é a presença física que garante a companhia, mas é aquele vínculo que a gente não enxerga, né? Mas que a gente sente. Ele está comigo, ainda que não diga nada. Quantas vezes nós lidamos com pessoas doentes, que já não podem falar,
que estão às vezes num estado vegetativo, que já estão muito debilitados, e você tem aquela sensação de que a pessoa ainda está com você. Porque é algo mais forte que a presença se impõe, né? E a velhice é um tempo assim, que você vai descobrindo esse novo jeito de ser e de estar. Volto à questão do início do programa, né? É um novo jeito de fazer, é um novo jeito de ser. E eu acho que só quem ama é capaz de compreender as mudanças da vida. O amor é isso. Ele vai nos dando condições e disposição, sobretudo, para compreender, para acompanhar o processo da mudança do outro. E é justamente muito ingrato, muito injusto, quando a gente não sabe acompanhar o processo do outro. Quando eu quero exigir que o outro me ofereça aquilo que ele já não tem mais condições de me oferecer. E isso não é só para os idosos não, viu, minha gente? Muitas vezes os nossos relacionamentos ficam fragilizados por isso. Então, naquele momento, o seu amigo está passando por uma dificuldade muito grande. Ele não pode lhe oferecer amparo do mesmo jeito que ele lhe oferecia quando ele estava bem. Então, aí inverte um pouco, né? Quantas vezes na minha vida eu descobri que era hora de ser pai da minha mãe? E isso não estou falando de agora, não. Porque minha mãe é minha filha assumida, né? Invertemos a situação, eu não vejo problema. De vez em quando ela é minha mãe, naquilo que ela pode. Quando eu deito a cabeça no colo dela, quando ela chega em casa e eu a abraço, faço um carinho nela, eu tenho a minha mãe de volta. Mas eu não tenho nenhum problema em reconhecer que o tempo passou e agora minha mãe precisa de mim como um filho que é quase o pai. E às vezes dentro de casa isso acontece. De vez em quando você vai descobrir que seu marido está precisando de uma mãe naquele dia. E você vai lá cumprir aquele papel de mãe. De vez em quando seu filho está precisando de você com uma intensidade diferente do dia anterior. Aí você vai atualizar o seu jeito de ser mãe e vai descobrir naquele momento da vida a maneira mais correta de ser a mãe do seu filho. Também já disse muitas vezes, o pai que funciona a partir de modelo único, ele corre o risco de não ser pai corretamente. Eu sou assim e não mudo. Cuidado, porque o jeito de ser pai que você está exercendo hoje, pode ser que não funcione daqui 2, 3 anos na vida do seu filho. Porque as coisas evoluem. Não é que você vai ficar laxo, vai perder a autoridade. Não, não é não. É mudar o formato que você dá para a sua paternidade. Eu sou amigo, mas de vez em quando preciso modificar o meu jeito de ser amigo, o formato de ser amigo. Às vezes precisa ser mais duro, às vezes precisa ser mais manso, às vezes precisa acolher, às vezes preciso gritar, preciso dizer uma palavra dura, porque a amizade exige formatos diferenciados. Só assim ela pode durar. Não é isso? Então fique atento aí com as pessoas que estão do seu lado, com as pessoas com quem você convive, e se disponha para viver essas fases diferentes que todo relacionamento exige, se ele quiser. Modifique o combustível que você está colocando na sua vida. Comece a permitir que a vida seja melhor. Deu certo com outras pessoas, pode dar certo também com você. Anime-se, resolva suas questões, peça perdão a quem você precisa pedir, reconcilie-se com aqueles que estão afastados, distantes. Talvez nem seja para reaproximar, reestabelecer vínculos, não, só para você aliviar o coração, para você não carregar mais essas mágoas. Perdoar não significa trazer o outro de volta para a vida da gente. Às vezes a gente perdoa é justamente para que a distância seja leve, seja benéfica a mim e ao outro. Seja mais feliz. Comprometa-se com Jesus. Descubra o desdobramento desta fé em Deus, que pode lhe fazer acreditar um pouco mais nisso. Tenha mais disposição para viver o sofrimento na hora certa, para que muito em breve você fique livre dele.
O sofrimento tem que ser uma passagem para nos tornar melhores. Ele não precisa ser definitivo. A luta é definitiva, mas o sofrimento da luta é de vez em quando. Lutar não precisa ser sinônimo de dor, de mágoa, de sofrimento, de peso. A luta pode ser para nos fazer felizes. No momento em que você luta, você precisa estar feliz, porque você está sabedor de que está fazendo a coisa certa. Então a gente descobre que o Natal pode ser todos os dias, porque essa luta de renascimento não para dentro de nós. As pessoas morrem, as pessoas se cansam de nós, as pessoas vão embora, as pessoas nos traem, porque é assim. Ah, mas por que aconteceu comigo? Eu sou uma pessoa tão boa. Acontece com pessoas boas e com pessoas ruins. Não adianta a gente ficar esperneando. A vida não vai ficar diferente porque a gente não está gostando do jeito dela. A vida tem muita personalidade, é uma senhora absolutamente dona de si. Ela não está nem um pouco preocupada com a opinião que a gente tem. Ela não está nem um pouco necessitada de parar para ouvir o que a gente tem a dizer dela. A vida é soberana. A vida está acima de tudo e ela dá as regras do jeito que ela quiser. Se ela cismar de entrar na nossa vida agora e desarrumar tudo, ela faz. Porque ela não está sob controle. Ninguém controla. O máximo que nós podemos fazer é observar o movimento dela. Igual que, estou andando, mas estou de olho na vida. Estou observando aqui quais são as regras dela, o que costuma dar certo, o que costuma dar errado, o que essa senhora gosta de perceber em nós. Aí eu vou me adequando. Eu vou fazendo uma regra aqui, que pareça com a dela. Isso chama-se bom senso. Eu vou construindo uma fé cada vez mais encarnada, que vai me colocando ao lado da vida, num paralelo com a vida, e vou pensando, é assim que a vida gosta. Eu vou tentar fazer de tudo para que as minhas regras sejam parecidas com as suas regras. E você faz a mais bonita transgressão que um ser humano pode fazer. Que às vezes a gente tem essa ilusão de que transgredir é fazer o contrário do que a vida nos pede. Transgredir é obedecer. Obedecer. Transgredir é descansar. Já que nesse tempo ninguém tem direito de descansar. Está precisando ficar calado. Nesse tempo em que todo mundo fala, transgredir é calar. Então nós ficamos muitas vezes iludidos de que transgredir é a gente fazer o oposto do que alguém pediu. Transgredir é você fazer o que é certo. É você não perder de vista o que deve ser executado. E aí a gente se torna verdadeiramente revolucionário. E aí, tudo aqui, a vida está passando aqui do lado, eu vou observando, ela não vai se curvar a mim, não adianta eu chorar, ela não muda quando eu choro, ela não fica mais boazinha quando eu reclamo, ela não fica mais generosa quando eu me mostro pobre, escasseado, vilipendiado. Segue, ela tem o seu caminho, ela tem as suas regras e não está nem um pouco interessada no que nós estamos achando ou pensando dela. Ela é dona. Eu sou um súdito. Você é súdito da vida. E a sombra dela é a morte, é a mesma coisa. Não são duas entidades. Tire essa ilusão da sua cabeça de que existem duas entidades, a vida e a morte. Não, é um movimento só. Quando eu respiro, eu faço um movimento de vida, que é o primeiro que eu fiz. Eu faço o último. Parou para pensar nisso? Quando você nasceu, você fez isso. Começou. E você vai terminar assim. Eu vou terminar. É o mesmo movimento, vida e morte.
Aquilo que nos mata é aquilo que também nos faz viver. Aquilo que nos faz viver também pode nos matar. Estamos aqui. A vida tem as suas regras e uma regra é essa: ninguém tem obrigação de nos fazer feliz. Seja amigo de 1 milhão de pessoas, mas nunca deixe de ser o seu melhor amigo. Acredite na possibilidade de você ser feliz tendo muitas pessoas próximas a você. Mas não se iluda. Chegará um momento em que a única felicidade possível não é aquela que lhe será oferecida pelos outros, mas por você mesmo. É o que você se dá, em última instância, se oferece. É o que você está se dando neste momento. É o que você está alimentando neste momento. A gente tem acompanhado pelos noticiários que cada vez mais a vida tem sido ameaçada. Eu sofro no meu canto, você sofre no seu. Cada um sofrendo essa ameaça em medidas diferentes. Mas uma coisa é certa. No mundo de hoje se estabelece uma realidade grandiosa, que abrange muitas e muitas pessoas que estão sendo ameaçadas pela vida. E acontecimentos terríveis vão sendo desencadeados por causa de escolhas estranhas que a gente fez ao longo da nossa vida. Então, diante de tanta notícia ruim, o que a gente precisa fazer? Buscar a dose de vida que hoje é possível. A gente ameniza o grande sofrimento do mundo quando nós cuidamos dos pequenos sofrimentos. E mesmo porque a grande solidariedade só pode ser expressa à medida em que a solidariedade miúda foi exercida. Hoje, neste instante da vida, nós podemos fazer escolhas que façam bem ao mundo. Quem sabe, pensando um pouquinho sobre a nossa atitude, sobre o nosso jeito de viver, sobre aquilo que a gente está assistindo insistentemente, sobre aquilo que está fazendo ser importante dentro do nosso coração no dia de hoje. Há tanta morte que às vezes entra dentro do nosso coração, há tanto poder de morte que às vezes entra dentro de nós, nos sequestra os outros, quando um pensamento ruim toma conta de nós, por exemplo. Quando o pessimismo do mundo encontra lugar no nosso coração. Quando ele vem se alojar dentro de nós. Porque eu não estou imune. Mesmo que eu nunca tenha coragem de pegar uma arma, pode ser que eu tenha coragem de fazer de outras formas, mais veladas. Quando eu faço do meu discurso uma forma de violência, quando eu faço da minha atitude uma atitude violenta, quando eu agrido as pessoas mesmo sem estender os braços na direção delas, mesmo que não seja uma violência declarada, mas às vezes a violência da convivência, quando eu não permito que o outro seja ele, quando eu não permito que o outro tenha oportunidades, quando eu fico puxando o tapete do outro, quando eu não estou comprometido com a felicidade do outro. Tudo é forma de violência. Estranha, mas é. Diferente, mas é. É sequestro. Estranho, diferente, mas é também. Por isso que a sabedoria da vida nos ensina que a gente precisa olhar o que a gente pode fazer. Diante de tantas atrocidades, diante de tantas coisas desagradáveis que hoje nos acontecem, que hoje acontecem na vida das pessoas, nós precisamos reagir. Nós não temos o direito de nos fechar nos nossos pessimismos, nas nossas faltas de esperanças. Nossas faltas de esperança não mudam o mundo. O que muda é o momento em que a gente arregaça a manga e fala, olha, eu vou cuidar daquilo que eu posso. Tenho aqui minha casa, vou olhar nos olhos dos meus filhos e vou ver se também eles não estão sendo vítimas de violências, que poderão um dia se tornarem notícias na televisão. Porque se a gente não cuida da violência de hoje, pequena, mínima e velada, pode ser que ela venha nos surpreender de maneira grande qualquer dia desse. Grandes tragédias acontecem em pequenos descuidos. E quando nós humanos nos comprometemos com a ordem das coisas, com a ordem da nossa casa, com a vigilância da nossa família, do nosso lar, a gente está, de alguma forma, protegendo-a, para que essas grandes violências não venham acontecer também dentro da nossa casa.
Eu considero um martírio isso. É um martírio que nós precisamos ler, olhar para aquele acontecimento e descobrir o que ele pode nos ensinar. Por isso que diante deste Calvário que hoje o Brasil inteiro está tendo a oportunidade de ver e de contemplar, a gente precisa parar. A gente precisa olhar para esta cena e com ela aprender alguma coisa. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Mello sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. Cada vídeo desses é uma construção. E quem chega até o fim é quem ajuda a sustentar essa obra. Se esse conteúdo fez sentido, comente aí, deixe o seu compartilhamento, se inscreva, deixe o like, claro. E além disso, dá uma olhadinha nos links da descrição. Também tem outros caminhos que você pode dar uma olhada. Valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.